no vídeo anterior, que eu espero que vocês tenham assistido imediatamente antes desse, vocês viram a equivalência do caso mais simples do teorema 1.39, né? E agora a gente vai para o caso geral. A gente mostrou na aula passada como converter esse autômato aqui para este autômato AFD aqui. Então, de uma AFN, a gente saiu para uma AFD. Só que note que nesse AFN aqui, por ser um caso simples, eu não levei em consideração as transições com cadeias vazias. E isso não é bem a prática, não é bem o que existe quando a gente está falando de AFNs. Quando a gente está falando de AFNs, vocês viram também na aula passada aí realmente, que as transições vazias, elas fornecem uma ferramenta muito importante e muito poderosa quando a gente está falando de AFNs. Então a gente não pode desconsiderar esses tipos de AFNs. E como fazer essa conversão? Bem, a gente vai ver agora, tá? Então, novamente, a gente vai denotar um AFN e seus componentes por o autômato N com Q, sigma, delta, Q0 e F. Vocês lembram aqui em tupla, eu não vou estar relembrando vocês. E meu AFD também como sendo Q', sigma, delta', Q0' e F'. Para fazer essa conversão do AFN para o AFD, as definições do Q' e do F', eles não mudam praticamente. O que a gente vai ter que ajustar, basicamente, vão ser duas coisas. O Q0, meu estado inicial, e o meu delta'. Tá? Esses dois precisam ser adaptados quando eu tenho o meu transições de tipo vazia. Primeiro, a gente precisa verificar para cada estado Q, pertencente ao meu conjunto dos estados, qual é o conjunto de estados alcançáveis a partir de Q por transações com cadeias vazias. Cadeias vazias representadas por epsilon ou por lambda. Então, só para definir formalmente, a gente tem esse Ezinho de Q e a gente vai usar essa função. É de Q como sendo um P pertencente ao Q, do qual P é um conjunto que pode ser alcançado a partir dos estados Q, viajando-se por zero ou mais transições com cadeias vazias. Então, eu tenho que levar em consideração também, quando eu tenho zero transições vazias, quais estados podem ser alcançáveis a partir do meu estado atual, navegando-se por transições vazias. Tá? Então, vamos fazer um exemplo para ficar um pouco mais claro desse Ezinho de Q. Ezinho de Q, novamente, vai ser um conjunto de estados P que pode ser alcançado a partir de Q, viajando-se por zero ou mais estados com transições vazias. Para esse exemplo abaixo aqui, para esse autômato que vocês estão vendo, quais são os estados alcançáveis a partir de Q0, utilizando-se apenas transições vazias? Aqui eu já dei uma adiantada, já mostrei para vocês, mas eu espero que vocês pensem. Mas percebam que, navegando-se por zero transições vazias, eu permaneço em Q0. Navegando-se por uma, eu chego em Q1 ou Q3. Deixa eu trocar aqui. Tá, show. Em Q1 ou Q3. Em Q0, se eu navego por duas transições vazias, eu chego em Q2. Então, meu E de Q0 vai ser Q0, Q1, Q2 e Q3. Onde Q0 é alcançável a partir de zero transições vazias, Q1 e Q3 é alcançável a partir de uma, e Q2 é alcançável a partir de duas transições vazias. E a gente pode estender essa definição para todos os estados, e a gente tem que fazer isso para todos os estados do meu diagrama de estados. Então, E de Q0 vai ser Q0, Q1, Q2 e Q3. E de Q1 vai ser Q1, o próprio Q1 e Q2. Q2 vai ser o próprio Q2. Q3 também o próprio Q3. Eu só viajo por zero transições vazias e permaneço nesses dois estados, em Q2 e Q3. Q4. O Q4 está aqui. Eu posso viajar por essa ou posso permanecer. Então, só colocando na ordem Q2 e Q4. E Q5, eu não posso viajar para nenhuma, então eu tenho que usar zero transições. Eu permaneço em Q5. Então, por que esse E de Qzinho ele é necessário para ser representado? Porque se Q possui transições vazias, um AFN, quando chega nesse estado Q, ele pode ter duas ações, ou
mais, né? Dependendo da quantidade de transições vazias que ele tem. Ele pode permanecer nesse estado Q ou viajar através dessas transições, ou ir para qualquer um desses estados que eu estou listando com EDQ. E isso precisa ser considerado no AFD que a gente está fazendo equivalente. Isso precisa ser considerado pela computação que a gente quer fazer. Lembra quando a gente estava fazendo lá a computação anterior? Deixa eu mostrar para vocês. Essa computação aqui. Que eu tinha uma transição vazia. Essa transição aqui, ele precisa ser considerada quando a gente estiver trabalhando com... Quando estiver fazendo essa conversão do AFN para FD. Porque agora eu não vou ter mais simplesmente o estado que ele vai imediatamente. Ele tem uma sequência de estados que ele pode ir conforme essas transições vazias e conforme ele pode viajar por essas transições vazias. Então, o que a gente tem, a gente pode estender ainda mais essa regrinha de EDQ para obter e para fazer essa operação quando a gente está falando de uma sequência de estados ou de um conjunto de estados case. Então, a gente pode chamar essa operação de exão de R, onde esse exão de R vai ser a sequência de estados que podem ser alcançados a partir de R, viajando-se por 0 ou mais transições de vazias, com cadeias vazias. Onde meu EDR vai ser justamente a união, a união de todos E de Q, tal que Q pertence a esse conjunto R. Ou seja, EDR ele é uma extensão de EDQ que, ao invés de estar olhando agora para apenas um estado, eu olho para meus estados possíveis da minha operação. Então, por exemplo, se eu quero fazer, aqui logo em sequência ele tem um exemplo. Se eu quero fazer, por exemplo, meu E de Q0 e Q4, eu tenho que fazer a operação de E de Q0 união com E de Q4. Então, quais são os estados possíveis de ser chegados a quando eu estou fazendo com Q0? Quais são os estados possíveis que podem ser chegados a partir dele utilizando transições vazias, com cadeias vazias? São, vamos lá, Q4, Q0, Q1, Q2, Q3, união com, e agora, os estados possíveis que podem ser chegados com Q4 vão ser os estados Q2, posso chegar nesse estado, ou o próprio Q4. E faço a união, a operação de união desses conjuntos, que vai ficar então Q0, Q1, Q2, Q3 e Q4. Aqui eu estou utilizando como exemplo esses dois estados, tá? Eu peguei aleatoriamente esses dois estados. E a mesma coisa, eu vou fazer para E de Q1 e Q5. Quais são os estados que podem ser chegados a partir de Q1 e Q5 utilizando transições vazias? Eu vou ter Q1 só pode chegar em Q1 e Q2, e Q5, que é esse aqui, ele só pode chegar no próprio Q5. Então, fazendo a união disso, eu tenho Q1, Q2 e Q5. Então, agora que a gente definiu esse E de Q, esse Ezão de Q, a gente pode finalmente definir o nosso estado Q0, o meu estado inicial, e minhas transições delta-Lim. Primeiramente, o Q0 ele tem que ser justamente meu E de Q0, que é todos os estados que podem ser alcançáveis a partir do meu estado inicial, quando viajando-se por transições vazias. Por exemplo, a gente tem esse AFN aqui embaixo. Qual é justamente o meu início da computação? Vai ser meus estados Q1 e Q3. Tem esses dois estados, então meu E de Q0 vai ser Q1 e Q3. E esse vai ser o estado inicial do meu autômato finito determinístico, que vai ter uma computação equivalente para o meu autômato. Toda a computação do AFN original pode começar sobre um desses estados de Q1 ou Q3, nesse exemplo aqui que a gente está utilizando. Isso é refletido pelo estado do AFD equivalente, Q0', que é justamente E de Q1, que é os estados que podem ser alcançados a partir de Q1, utilizando a transição vazia. Então, eu posso chegar em Q1 ou Q3, que é justamente o que está representado aqui para a gente. Agora, partindo para o nosso delta', o que a gente tem é que a diferença agora principal vai ser que, ao invés de fazer a união
de apenas o delta, como a gente fazia para o exemplo do caso mais simples, agora a gente tem que ir para cada uma dessas transições, para cada um desses estados que meu delta chega, eu tenho que me preocupar com os estados alcançáveis a partir dele, utilizando essas cadeias vazias. Por isso que ele é um pouco mais complicado. Por quê? Porque agora, ao invés de olhar apenas para o delta e para a chegada, eu tenho que olhar para todas as possibilidades que o meu estado que eu chego, meu estado seguinte, pode levar o meu autômato. Então, voltando para o nosso autômato aqui, a gente tem que, por exemplo, a computação sobre essa cadeia, que a gente começa a computação justamente pelo estado inicial de Q1, não é? Que vocês já viram que foi o Q1 e Q3. E quando eu faço a leitura do símbolo A, aqui ilustrado para vocês, eu tenho justamente meu A, ele vai levar para Q1. Já que ele tem uma transição vazia, que ele permite fazer essa transição aqui, então eu tenho que levar em consideração também que o meu autômato pode ir para esse ramo de computação. Então, em Q3, quando eu leio o símbolo A, eu vou para Q1 e Q1 pode levar para o meu estado Q3 novamente. Então eu estou me preocupando tanto com para onde eu vou e esse canto que eu vou pode me levar para onde através dessas transições por cadeias vazias. Então vamos estudar um pouco sobre a computação desse autômato aqui, para ficar mais claro para vocês. O que é que eu tenho? Eu tenho nesse estado inicial Q1 e Q3, eu tenho justamente qual seria o meu delta linha para Q1 e Q3, lendo o símbolo A. Eu vou ter meu E de delta Q1A, união com delta Q3A, Ezinho dessa operação. Qual é meu delta de Q1A? Vai ser quando eu estou no estado 1 e leio o símbolo A. Vocês já estão cansados de ver isso, que como eu não tenho nenhuma transição, esse meu estado vai para o estado vazio. Esse meu ramo da computação vai para o meu estado vazio, que é justamente representado por esse x aqui. Quando eu estou no estado Q3 e leio o símbolo A, para onde eu vou? Eu vou para Q1. Então eu faço E de Q1. Desse delta que está aqui dentro. E de Q1 e E de vazio, e faço a união desses dois Ezinhos. E de vazio, por ser vazio, não leva para canto nenhum, então eu posso descartar. E E de Q1 vai ser justamente todos os estados que podem ser alcançados a partir de Q1, utilizando a transição vazia. No nosso caso, se eu estou aqui em Q1, para onde é que eu posso ir utilizando a transição vazia? Eu posso permanecer em Q1 ou posso ir para Q3. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Então, o resultado dessa minha operação vai ser Q1 e Q3. Fazendo essa mesma análise aqui para Q2 e Q3, o que é que eu tenho? Eu tenho que o delta linha de Q2 e Q3, dessa etapa da computação, quando eu leio o símbolo A, é justamente, aqui eu já dou a resposta logo de cara, mas analisando passo a passo, é delta de Q2A união com delta de Q3A, Ezinho dessas duas operações. Então, meu E de Q2 Q3, união com E de Q1. Q2 Q3 E de Q2 e Q3 é justamente para onde o Q2 pode levar e para onde o Q3 pode levar o meu autômato. Q2 não pode levar apenas para o Q2 e Q3 pode levar apenas para o Q3. O meu E de Q1 é justamente o próprio Q1 com o meu Q3. E a operação de união de tudo isso. A operação de união é Q1, Q2 e Q3. Deu para entender esses dois exemplos? Então, bom, gente, então vamos para um exemplo para deixar mais claro para vocês como é que funciona para o caso geral. A gente tem um autômato que a gente já está estudando desde o começo da aula, que é justamente esse autômato que eu chamei ele de N1, se eu não me engano. E a tabela de transição deles. Perceba que eu tenho aqui a informação também para a cadeia vazia. Quando a transição rotulada por vazia, quando eu estou em 1, faço a transição rotulada por vazia, eu vou para 3. E eu vou acrescentar outra informação para deixar mais relevante para a gente, que é justamente meu EDQ, minha lista de estados possíveis que podem ser alcançados a partir das transições vazias. E eu faço isso para todos os estados. Então,
O estado 1, ele pode ir para quantos estados e quais estados quando eu leio a cadeia vazia? Ele pode permanecer nele mesmo, então, 1, ou ir para o meu estado 3. 3. Então, eu tenho esses dois estados que está representado aqui por 1 e 3. Está representado aqui por 1 e 3 novamente. Meu mouse apareceu. Meu mouse está sumindo, eu não sei porquê. Tá, continuando. No meu estado 2, meu ed 2 vai ser 2. Eu não tenho nenhuma transição vazia, então ele tem que permanecer apenas em 2, lendo essa cadeia. E meu 3 aqui, meu estado 3, ele vai permanecer em 3 também, lendo 0 cadeias vazias. Tá? Então vamos lá. Meu estado inicial, por definição, vocês lembram lá do slide anterior, que eu falei que o estado inicial ele vai ser justamente meu E do estado inicial. Então vai ser meu E do estado inicial do meu AFM. Então vai ser o 1,3. Fazendo uma análise para 1,3, fazendo minhas funções de transições delta, o que é que a gente tem é delta linha de 1,3, quando eu leio o símbolo A, vai ser E delta de 1A união com delta de 3A. Esse delta de 1A leva para onde? Delta de 1A leva para o vazio e delta de 3A leva para o estado... Delta de 3A, desculpa. Delta de 3A está aqui, leva para o estado 1. Então, vamos fazer agora, para o nosso estado inicial, fazer a minha função de transição delta'. Delta', dado que foi lido o símbolo A, eu tenho que fazer E de delta de 1A união com delta de 3A. Delta de 1A leva para o vazio, aqui já representado para vocês. Ó. E delta de 3A está aqui, ele leva para o meu conjunto 1. Então, E de 0, união com E do estado 1. Meu E do estado 1 vai ser justamente 1,3. Meu delta de vazio é vazio. A mesma coisa eu faço analisando para o meu B. Quando eu estou no estado 1,3, eu tenho delta de 1B união com delta de 3B. E faço 1B. 1B vai para 2. Então, aqui é de 2. E 3B vai para o meu estado vazio. Então, vazio. E de 2 e E de vazio, eu tenho 2. E de 2 só pode chegar no próprio 2. Então, 2. União com o vazio. União com o vazio é o próprio vazio, então 2. Colocando essa informação aqui na tabela, então fica dessa forma. Continuando para os nossos estados 2 e 2,3, o que é que a gente tem? A gente tem, quando estamos no estado 2 e fazemos a leitura do símbolo A, a gente vai para justamente o delta de 2A, que é E de 2,3. No estado 2, quando eu faço a leitura do símbolo A, eu tenho 2,3. E meus estados alcançáveis a partir de 2 e de 3, quando eu faço a leitura de cadeias vazias, é justamente 2 e 3. Então, 2,3. Perfeito. Delta' de 2, quando eu faço a leitura do símbolo B, eu tenho que o delta de 2B é zinho do delta de 2B. O E de 2B, 2B leva para onde? 2B leva para o conjunto 3. Então, vamos continuar nossa análise para os nossos conjuntos 2 e 2,3, que eles aparecem aqui na nossa tabela de transição do meu FM. Então, vamos lá. Primeiro, inicialmente para 2. Para o meu subconjunto 2, quando eu faço a leitura do símbolo A, eu vou para 2,3. Então, E de 2,3 é E de 2, união E de 3. E de 2, para onde o 2 pode ir utilizando transições vazias e para onde o 3 pode ir utilizando transições vazias. Fazendo a união desses dois termos, a gente tem justamente o 2,3. A mesma coisa a gente vai fazer para o B. Então, delta' de 2B, eu tenho que vai ser delta de 2B é de delta de 2B. 2B, 2 aqui, B aqui, então eu vou para o estado 3, vai ser meu E de 3. E de 3 é o próprio 3. Show!
colocando na tabela, já está aqui. Delta' de 2, 3, lendo o símbolo A, então, vai ser o delta de 2A união com o delta de 3A, é dessas duas operações. E de 2, 3, união com E de 1. 2A leva para 2, 3 e 3A leva para 1. Isso tudo leva para o meu estado 1, 2, 3. Quais são os estados alcançáveis a partir de 2, 3? Vai ser 2 e 3, show. E a partir de 1 vai ser 1 e 3. Como o 3 já está presente, só basta colocar uma vez 1, 2, 3. 2 e 3, lendo o símbolo B, eu tenho delta de 2B com delta de 3B. E esses dois levam para E de 3 e E de delta, levando para o meu estado 3. Agora vamos continuar, né, para o nosso estado 3 e para o meu estado 1, 2, 3, que é o que está faltando a gente analisar. Tendo o meu estado 3, fazendo a leitura do símbolo A, eu tenho delta de 3A, que eu vou para 1, e o meu 1, meu E de 1, é justamente 1 e 3. Delta' de 3B indo para E de 3B, a gente tem E de vazio, 3B leva para vazio, justamente, então a gente tem o próprio vazio. Agora, fazendo análise para 1, 2, 3, novamente, a gente tem 1, 2, 3, lendo o símbolo A, a gente vai para fazer cada um dos estados, então, delta' de A é disso, união com E de delta 2A, união com delta de 3A. 1A leva para vazio, 2, 3 leva justamente para E de 2, 3 leva para 2 e para 3, e E de 1 leva para 1, 3. Então, 1, 2, 3. Show! Continuando. 1, 2, 3. Quando eu faço a leitura do símbolo B, a gente tem E de delta de 1B, união com E de delta de 2B, união com E de delta de 3B. 1B leva para o conjunto 2, 2B leva para o 3, 3B leva para o vazio. E de 2 com E de 3, eu tenho justamente 2 e 3, eu tenho a união desses dois subconjuntos. Como apareceu o conjunto vazio, a gente tem que levar em consideração também esse conjunto. Então, delta do vazio quando eu leio A é igual ao delta do vazio quando eu leio B, que é justamente o próprio conjunto vazio. Então, agora a gente tem a nossa tabela de transição, minha lista de estados, com base nessa tabela de transição de estados. Então, a gente pode mandar a FD equivalente à nossa AFN, que é justamente essa aqui. Eu vou fazer uma computaçãozinha da cadeia ABA, essa cadeia aqui, para a AFN equivalente a AFN e a AFD equivalente a esse AFN original. Então, por exemplo, se eu estou no estado Q1 e Q3 e leio o símbolo A, primeiramente, antes de tudo, meus estados iniciais são equivalentes? São justamente, ó, meu estado inicial aqui no meu AFD equivalente é Q1 e Q3, e aqui eu estou no estado Q1 e Q3. Quando eu faço a leitura do símbolo A, eu vou para os estados Q1 e Q3, justamente Q1 e Q3 aqui. Lendo o símbolo B, eu vou para o estado Q2 apenas. Estado em Q1 e Q3, lendo o estado B, eu vou para Q2. Show! Justamente o que tem aqui, como está mostrado. Lendo o símbolo A, eu vou para Q2 e Q3, Q2 e Q3, show. Lendo o símbolo B, estando em Q2 e Q3, eu vou para Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3, aqui só está em ordem diferente, né? E, por fim, Q1, Q2, Q3, lendo o símbolo B, eu vou para Q2 e Q3, Q2 e Q3, e esse último estado, esse penúltimo estado, quando eu faço a leitura do símbolo A, Q1, Q2 e Q3. Essa cadeia em si, ela é aceita por autômato porque finalizou em Q1. E Q1 é um dos estados finais do meu autômato finito não determinístico mostrado. Então, também seria aceita pelo AFD equivalente. Então, a gente falou logo no começo da aula, falou nas aulas anteriores, que
Um autômato finito não determinístico, eles têm um autômato finito determinístico que é equivalente a ele. Então, todo AFN tem um AFD equivalente a ele. Show! Mas o que é que isso implica? Isso implica em dizer que uma linguagem regular, ela é dita regular se somente se um autômato finito não determinístico a reconhece. Tendo em vista, essa prova é direta, né? Se A é uma linguagem regular, ela tem uma FD que a reconhece. E todo AFD, por si só, ele é um AFN, correto? E se eu consigo demonstrar, consigo fazer um AFN que reconhece uma determinada linguagem, eu consigo obter um AFD equivalente que vai reconhecer essa linguagem. Logo, essa linguagem reconhecida, ela vai ser uma linguagem regular. Eu sei que é um pouco confuso, mas é só pensar o seguinte, justamente o que está mostrado nessa definição aqui, logo aqui embaixo dessa demonstração direta. O que a gente tem é, se eu tenho uma FN que reconhece uma linguagem, então é possível construir uma FD que reconheça essa linguagem. E por definição, a gente viu lá da definição 1.16, que toda linguagem regular é dita regular se um autômato finito determine. Um autômato finito, eu deixei assim, inclusive, já para deixar aberto essa definição, se um autômato finito a reconhecia. Então, A é dita regular. Uma FD reconhece A, então A é regular. Logo, toda linguagem reconhecida por uma FN pode ser dita como uma linguagem regular. Tá? Gente, eu deixei alguns exercícios aqui no final da aula para vocês, então pratiquem, façam alguns exercícios, eu tenho o solucionário delas, então se vocês tentarem fazer as conversões desses autômatos e não conseguirem, ou mesmo se conseguirem, falem comigo para conferirem se está certo. Sigam o passo a passo que eu segui aqui nesse exemplo, que vocês conseguem desenrolar muito bem, né? Tá bom? Então é isso, gente. Dúvidas, comentários, sugestões, vocês já sabem, meus e-mails, meu WhatsApp, é só entrar em contato. E, novamente, as nossas referências, o livro do Cipser, seção 1.2, e as notas do professor Marcelo Loreto. Obrigado, um